bênção de Deus sobre as nossas vidas e ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações, né? Temos um pequeno problema com a nossa mídia aqui, mas o texto da palavra do Senhor que eu quero ministrar aos nossos corações é um texto muito conhecido. Ele está no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1. Você precisa abrir a sua Bíblia, se puder nos acompanhar e estar conosco, amém? Aleluia. É um texto conhecido que nos fala sobre fé, amém? Amém, Jesus. A fé, uma palavrinha tão pequena, mas que se transporta através dos anos e que faz parte da nossa vida, da nossa individualidade, e nós cremos de uma maneira muito pessoal que Deus é fiel para com todos nós, amém? Você achou aí o seu texto, amém? Amém. Diz assim, ora, o que diz aí? Ora, o que é a fé? É o firme fundamento. É o firme fundamento. Amém? Você conseguiu entender essa primeira parte? O que é fundamento? Fundamento é o alicerce. O que mais? A base, né? A estrutura inicial de qualquer coisa. Ninguém constrói nada se não tiver um fundamento. E o fundamento está ligado a princípios, a esses alicerces que sustentam a nossa vida, amém? Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Espero que o nosso frio, né, não esteja aí nos afetando, mas possamos vencer, como disse a música, rompendo em fé, amém? Então é muito importante nós compreendermos esta base, falar sobre fé e entender o aspecto da fé. Nós precisamos então estabelecer alguns princípios fundamentais para a nossa vida. Primeira coisa importante, antes de nós entrarmos no texto, né, desses princípios. Ora, a fé, diz a Bíblia o quê? Que ela é uma coisa muito pessoal. Ela é individual. Ela é peculiar de cada um. A fé é um bem que nós temos, espiritualmente falando, inalienável. Ela não pode ser transferida, ela é minha. Por isso Abacuque diz assim, que a palavra de Deus se determina, o justo vive pela sua fé. Amém? Você não vai viver pela fé do outro. Você não vai viver pela fé da instituição. Você não vai viver pela fé do pastor Sérgio. Você vai viver pela sua fé. Amém? Vamos agora assim, pela minha fé. Pelas minhas convicções. Amém? Então nós entendemos que esse pronominal pessoal, possessivo, está determinando aquilo que é seu, aquilo que lhe pertence. Então o primeiro passo para nós entendermos as Escrituras, o primeiro passo para nós compreendermos a estrutura da fé, é saber que ela é nossa. Ou seja, tudo que nós precisamos, espiritualmente falando, depende de quem? De mim mesmo. Amém? Eu não dependo de ninguém. Eu não dependo de um terceiro. Eu não dependo de um intermediário. Eu não dependo de ninguém que interceda por mim. Eu não dependo de nada, eu dependo de mim. Eu creio, eu acredito, eu confio, eu tenho a plenitude de que Deus é fiel. Amém. E de que a palavra do Senhor não voltará vazia. E é importante nós entendermos isso. Eu trago nesse processo chamado de individualidade. É muito nosso, né? Por isso que a Bíblia diz assim, o filho não leva a maldade do pai, o pai não leva a maldade do filho, não é verdade? Não é quando o profeta Ezequiel escreve sobre isso? Dizendo o quê? Que não vai depender das situações adversas, não vai depender de situações de terceiros, ela depende justamente daquilo que eu acredito e à medida daquilo que eu acredito. Se você crê confiadamente no Senhor, Ele é fiel. E eu costumo dizer, a fé assim, é uma coisa, humanamente falando, quase sem sentido. É acreditar sem ver, sem ter, sem estar estabelecendo princípios concretos. Você crê que Deus está ouvindo a tua oração, amém? Amém. Eu sempre tenho pregado sobre isso, irmãos. Quando eu falo em oração, é impressionante. Quando você vê alguém orando, o que você pensa?
Que coisa mais louca e absurda, não é verdade? Eu ajoelho aqui, eu fico em pé, fecho os olhos, me elevo a Deus, e falando. E alguém que passa e me vê, fala assim, tem um doido lá de mão levantada, falando sozinho. Mas a fé me faz acreditar que Deus está me ouvindo. Amém? Amém. Porque a Bíblia diz o quê? Que Deus ouve, que Deus inclina os seus ouvidos à oração que nós fazemos. Por quê? Porque Ele nos escolheu, porque Ele nos separou, porque Ele está presente nas nossas vidas. E quando nós falamos desse processo da individualidade, é uma coisa muito importante, é o tamanho da fé. A Bíblia diz que a nossa fé precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Deus não está mensurando ou determinando o tamanho da fé. E quando fala em tamanho de um grão de mostarda, nos dá um entendimento de algo muito pequeno, de algo muito insignificante, mas de grande valor. Quando eu falo de valores, eu estou falando do valor sentimental, à medida daquilo que você sente diante do Senhor. Né? Aquilo que é meu tem valor para mim. É verdade ou não é? Tem coisas que não têm um valor monetário, mas tem valor valor sentimental. Só para você entender o que é valor sentimental. Você consegue entender o que eu tenho nas minhas mãos aqui? Você nem imagina, né? Fala passando um papel. Mas são dois papéis. Um tem 31 anos e outro tem, um tem 34 anos e o outro tem 33 anos. Esse aqui, curiosamente, para quem não sabe, foi a primeira carta que eu recebi quando eu entrei no seminário em 1985, que papai e mamãe escreveram para mim. E eles põem assim, não vou ler tudo, é óbvio. Esperamos que você esteja bem. Estamos com muitas saudades. Estamos em Lages. E todos nós aguardamos a sua vinda em junho. Estou indo para Joinville, papai escrevendo, vender a nossa casa para o senhor Frozen. E aí eu vou terminar aqui, amamos muito você. E a assinatura dos meus irmãos. Tem uns aqui, eu ainda não falei para a Simone, mas ela não sabia nem escrever direito, estava juntando as letrinhas. Tem um valor estimado para mim. Não joguei fora. Está comigo 34 anos. E não tem dinheiro do mundo que pague. Para você pode ser um papel, mas tem um grande valor. Porque envolve a história da minha família. O outro, sabe o que é isso aqui? É a primeira cartinha de amor que a minha esposa escreveu para mim. 26 de maio de 1986. Não tinha internet naquela época. Não tinha internet, gente. Era cartinha. Pode ler, que nós queremos saber. A curiosidade, é só para ler um pouquinho, né? Porque são coisas vítimas aí, tá? Mas amém. Eu estava dormindo e escutei a campainha tocar. Não me preocupei muito, porque estava esperando a sua carta. De repente, mamãe entra no quarto, dizendo assim: Eliane, eu tenho algo nas minhas mãos. Se você adivinhar o que é, eu dou para você. Eu falo, é a carta do Sérgio. E realmente, guarda até hoje. Não só essa, como todas as demais que eu recebi. Tanto de papai, de mamãe, dos meus irmãos. Guarda. Pode ter apenas o significado de um papel velho guardado no fundo de uma mala ou de um baú. Mas é a história da minha vida. É a coisa peculiar. É minha. É o valor que eu tenho. Quando eu falo de fé, não importa o valor dela para os outros, importa para mim. Quanto Amém, ela é Jesus. importante na Aleluia. minha vida. Quanto ela é fundamental na minha vida. É a história que ela estabelece a cada dia, a cada instante que eu vivo. Assim é a fé. A fé é este valor, ele inestimável. É um valor de sentimento, é um valor de alma, é um valor que conta a nossa história. Fé relata aquilo que eu sou diante do Senhor. É a abertura do meu coração, dos meus sentimentos, da minha vontade, dos meus desejos, das minhas dores, das minhas decepções, das minhas angústias,
porque eu sei que Deus está me ouvindo, mesmo no silêncio, Amém, quando estou no Jesus. quarto, mesmo quando Aleluia. estou caminhando, Ele está me ouvindo, sabe por quê? Porque eu creio que Ele é o Senhor Deus dos exércitos. Amém, Eu Jesus. creio porque a palavra deles eleva os meus olhos para os montes, e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus, aleluia. E aí então eu começo a entender, quando o autor do livro de Hebreus começa a escrever falando sobre fé, ele fala assim: olha, depois de eu ter um sentimento, eu descubro que é uma coisa pessoal minha, que é Deus falando comigo, Deus me escolhendo, Deus falando ao meu coração, eu entendo que fé é o firme fundamento, o fundamento da nossa história, o fundamento da nossa vida, o fundamento daquilo que nós somos. E ele fala assim, que é o alicerce de todas as coisas. E quando eu falo em alicerce, em fundamento, que vai trazer toda a nossa história, eu lembro do quê? Eu lembro da palavra do Senhor, de uma parábola que Jesus falou assim: olha, 2 homens saíram para construir uma casa. E a Bíblia diz que um construiu a sua casa sobre a areia, e o outro construiu a sua casa sobre a rocha. Os 2 estabeleceram sonhos, os 2 construíram, os 2 dedicaram tempo, os 2 investiram, os 2 homens acreditaram. Porém, um construiu sobre a areia, sem fundamento, sem base. E o que aconteceu? Diz a Bíblia: veio o quê? Veio a chuva, veio a tempestade, e combateram contra aquela casa. O que aconteceu? Aquela casa caiu, porque ela estava sobre a areia, ela estava sem fundamento. Agora olha que coisa impressionante, a fé não nos livra das dificuldades da vida, irmãos. Não é porque eu tenho fé que eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu tenho fé, as coisas não vão deixar de acontecer. A prática está aqui, o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, nesse processo de pandemia, que não atingiu só o Brasil, que não atingiu só o nosso estado, atingiu o mundo. Pessoas morreram, pessoas que amamos, pessoas próximas que nós perdemos. Então a dificuldade, a chuva, a tempestade virá sobre todos, vai combater, vai bater, vai nos confrontar. O dia a dia da vida vai nos confrontar. Não é porque eu tenho fé ou não tenho que nós não vamos passar por tribulações ou lutas. Eu sempre falo isso, né? Nós que vivemos aqui na Grande Florianópolis temos um problema sério de mobilidade urbana. E quando a gente vai para a ilha, nos momentos de pico, né? Haja paciência para atravessar a ponte, não é assim? Aquela fila maravilhosa, tranquila, em paz. Aí você está ali parado, um corta à sua frente, outro passa à direita, outro passa, mas eu só não passo por cima, porque não tem como, né? Mas não adianta você bater no volante e dizer: ah, Deus, eu sou teu servo, eu tenho que voar por cima dos outros. Não! Você vai ter que passar com paciência no Senhor. Amém, Amém? Jesus, amém. Então fé é um firmamento, é uma base que gera paciência. O fundamento da fé está envolvendo paciência, esperança. Pastor, a Bíblia fala qual é o fundamento da fé? Qual é o fundamento da fé? Paciência. Eu esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor, a minha voz, a minha súplica. Amém? E aí Paulo escreve falando a importância da paciência. A paciência gera esperança. Esperança é acreditar, é saber que amanhã vai ser um dia melhor, é acreditar que Deus vai nos sustentar, é que Deus vai estar conosco, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, Jesus. Mesmo Amém. que tudo diga ao contrário, eu creio que é possível, porque Deus é fiel sobre mim. E essa esperança, ela vai gerando algo que é saber esperar em Deus. É fácil esperar? Tem alguém que gosta de ficar esperando na fila? Irmãos, eu estou numa luta assim, constante de fé. Eu estou num site, não sei se você também entrou, chamado assim, Caixa Tem. É o nome mais mais certo que tem para esse aplicativo. A Caixa tem, eu não.
Você consegue entrar na sua conta. Quando você entra, você fala, glória a Deus! 24 horas tentando e clicando. Eu falei, consegui entrar! Aí quando você aperta assim, pagar conta. Aí fala assim, espere mais tarde. Aí você clica de novo, tente mais tarde. Aí você clica e fala assim, volte às 14h30. Aí você volta às 14h30. Volte às 14h31. Aí você clica de novo e fala assim, mais tarde um pouquinho. Aí aparece a piscadinha, caixa tem. Você aperta de novo, volta às 18h30. 19, 20, meia-noite. Quando você está meia-noite, fala assim, o seu site expirou, não funciona nesse momento. Hã? Não é assim? Saber esperar. Ora, um dos fundamentos da fé, desse firmamento, para vencermos os dias maus, para vencermos as dificuldades, é saber que nós temos paciência no Senhor, esperamos no Senhor, porque Ele vai ouvir a nossa voz, que Ele vai ouvir o nosso clamor. Glória a Deus. Às vezes nós temos aquela sensação, né, que Deus esqueceu da gente. Eu ouço muito isso aos meus 30 anos de ministério. Aquele irmãozinho entrou ontem na igreja e Deus já respondeu. Às vezes Deus está nos trazendo a arte da paciência, de esperar dos frutos do Espírito. Você lembra os frutos do Espírito? Quais são? Alguns deles? Paz, amor, longanimidade, perseverança. O nome já diz longanimidade. Aquilo que é longo, aquilo que é distante. Domínio. Esse também é uma bênção, não é? Tem hora que dá vontade de esganar alguém, dá ou não dá? Dá. Tem hora que dá vontade de arrancar a orelha de alguém. Tem hora que tem vontade de você dar um sanfanão na orelha, é ou não é? Terças e sábados eu vou ali na feira do Rio Tavares, né? E eu monto a minha banca, ponho a mesa, ponho as caixinhas. Para não ter problema, está escrito assim, pamonhas R$8 e curau 5. Aí você está ali, tranquilo, orando, agradecendo a Deus. Aparece um abençoado, olha e fala assim, o que é isso? É de comer? Na verdade, dá vontade de você falar outra coisa. Aí você tem que olhar e falar, não, meu querido, você não conhece? Não, eu sei o que é. Então, se você sabe o que é, por que você está perguntando? Não é assim? Não, experimenta. E tem uns que são espertos. Tem degustação hoje, o cara já degustou 10 vezes, ainda não aprendeu o que é. Né? Então, você tem que ter domínio próprio, controlar o seu ímpeto. Pastor, mas eu não está falando isso na Bíblia. A Bíblia está falando que a fé é um firmamento. Fé é uma base, porque a dificuldade vai bater a nossa porta, a tribulação vai bater na nossa porta, o inimigo vai se levantar contra nós, mas eu preciso estar firme para vencer as dificuldades da vida. E como eu vou vencer? Sabendo esperar em Deus, tendo os frutos do Espírito, tendo domínio próprio, tendo amor, tendo fé, tendo convicção, porque a palavra de Deus é fiel para conosco. Amém, Jesus. Amém? Bem, ela falou agora que não apenas o firme fundamento, mas também é o quê? Certeza. O que é certeza? O que é certeza? Convicção. É convicção de que aquilo está certo. É assim ou não é? Tem hora que a gente fala assim, eu tenho certeza que eu guardei esse documento nessa gaveta. Ou só acontece comigo. Eu tenho certeza que eu tinha mais dinheiro na minha conta. Não é assim? Certeza é uma convicção de algo que é real, de algo que é verdadeiro, de algo que não é subjetivo, mas de algo que é concreto, que é real. Porque os meus olhos contemplam. A mesma coisa que eu falo para você. O que é que eu tenho nas minhas mãos? Eu tenho um controle. Você tem certeza, você está vendo, você está observando, você está vendo o que está acontecendo. Não é assim? Porque a sua inteligência, o seu entendimento, a sua leitura das coisas que fazem compreender da diferença que é de um objeto para outro.
Assim é a certeza. Então a Bíblia está dizendo que é um fundamento, mas é a certeza, é a convicção. Agora, convicção é o quê? Coisas concretas, coisas reais, não são coisas obsoletas, são coisas vivas, palpáveis, atingíveis. Mas olha como que a palavra de Deus é, né? Começa não dizendo aquilo que eu falei, é a certeza que essa esperança que gera paciência e gera em nós. E ainda diz o que? É a prova. O que é prova? Não estou falando de luta aqui, a Bíblia não está falando de luta. Está falando de prova de uma expressão que vem de degustar. Você fala assim, não, pastor, já temos pandemia, né? Eu brinquei assim, irmãos, esse ano está sendo uma bênção, não é verdade? Fala sério. Crise política, crise econômica, pandemia, praga dos gafanhotos, ciclone, só a graça de Jeová, não é verdade? É tribulação, mas a gente está firme e forte, porque Deus é mais do que nós, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Então ela vai traduzindo e vai dizendo, olha, é prova, não é prova de luta, mas de degustar, de experimentar, de saber o valor, saber o sentimento, saber o sabor das coisas. Então Deus está falando, olha, é uma prova que você precisa experimentar Deus, né? Você precisa conhecer Deus, você precisa saber quem é o Senhor na tua vida. E como eu vou experimentar Deus? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, Joel. Joel é o nosso companheiro. Desde que eu sou pastor em Biguaçu, ele não falta nem um culto. Ele vem mais do que os crentes da igreja, né? Você que está aí nas redes sociais. Mas que Deus abençoe a vida dele. Quem conhece o Joel, eu vou ter um dia para falar quem é o Joel. Pregar até no profeta Joel para você saber quem é. Mas vamos lá, voltando. Nós entendemos que é essa degustação de experimentar quem é o Senhor nas nossas vidas. E como nós experimentamos quem é o Senhor? Andando com Ele, andando com a Sua palavra. Ouvindo, entendendo, compreendendo o que Ele tem para nós. Então quando eu começo a experimentar Deus, eu começo a entender o que é fé. Eu começo a entender e compreender como Deus age nas nossas vidas. E aí é o desafio que eu quero lançar para todos nós nesta semana. Começa a entender que a fé é o firme fundamento daquilo que Deus tem preparado para Glória você. a Deus. A fé é a base para nós vencermos todas as dificuldades. Você vai olhar para tudo. Tem lutas, não precisa nem responder, nem levantar a mão. Tem dificuldade, está complicado às vezes. Dá aquela desanimada, aquela vontade de dizer, chega, eu não aguento mais, está tudo errado para mim. A fé que faz acreditar, dizer assim, olha, o Senhor está comigo. E em todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém? Amém. Eu gostaria que você colocasse de pé, né?